pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então com a nossa série Bebês e a BNCC. Esta então é a quinta parte, onde nós vamos falar aí sobre o campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Como é um campo de experiência com muitos objetivos, eu resolvi dividi-lo de forma que esse vídeo que você está vendo agora, ele corresponde à primeira parte desse campo de experiência. A gente vai falar rapidamente, em todos os outros vídeos, um pouquinho sobre a BNCC para a gente poder aí se situar um pouquinho e em seguida vou então dar aí as dicas de experiências práticas para vocês. Quem está chegando agora, já vou pedir, se inscreva aí no canal, dá sua curtidinha aí, colabore para que a gente leve adiante então essa forma de conhecimento que é a proposta desse canal, Educação Infantil para Todos, um canal voltado tanto para pais, para professores, até mesmo para as crianças. Ok, pessoal? Vamos lá então. Então lá, a Base Nacional Comum Curricular prevê para a gente, na educação infantil, 5 campos de experiências. E aí nós já tratamos sobre o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, e desta vez então falaremos aí um pouco sobre escuta, fala, pensamento e imaginação. Lembrando aqui as 3 faixas etárias previstas na BNCC, onde eu estou tratando aqui especificamente dessa faixa etária de bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. No entanto, eu acho importante, você que trabalha com crianças de outras faixas etárias ou até mesmo tem filhos com outras faixas etárias, assiste, porque à medida que eu vou dando as dicas aí, de repente você tem até uma outra ideia, como uma forma de você trabalhar aí com essas crianças, tá? Lembrando também, pessoal, mais uma vez, que quando nós formos planejar aí essas atividades, é importante que nós estejamos atentos a esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento previstos na BNCC, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então vamos lá, ó. Nosso campo de experiência aqui, então, é escuta, fala, pensamento e imaginação. Olha só, elementos que estão integrados, né? E o que a BNCC coloca para a gente com relação a esse campo de experiência? Promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral. E como que a gente vai fazer isso? Através de escuta de histórias, participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com múltiplas linguagens, tá? E aí, então, no primeiro objetivo que a gente tem aqui do campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, aqui ó, primeiro objetivo, o que ele prevê para a gente? Reconhecer quando é chamado por seu nome e receber os nomes de pessoas com quem convive. Então vejam aqui, ó, coloquei como sugestão de experiência, na frente da criança, coloque as mãos no rosto e pergunte: cadê o, por exemplo, é Marcos? Cadê o Marcos? Diga o nome da criança ou o seu nome, você que está interagindo com a criança. Jane? Cadê a Jane? Né? De forma que você então consiga interagir com a criança, revelando a ela, através dessa brincadeira, a importância do seu nome. A criança, então, pouco a pouco, através das brincadeiras, das conversas cotidianas, ela vai se familiarizando com o seu nome e com o nome do outro. Isso é importante para que ela, pouco a pouco, aprenda a identificar-se e identificar o outro também. E como que a gente pode trabalhar com o reconhecimento do nome dentro dessa faixa etária aí dos bebezinhos?
A gente pode trabalhar em brincadeiras, como essa brincadeira que eu propus para vocês, é a famosa brincadeira do "cadê achou?", "cadê fulano?", "achou?". E a criança dessa faixa etária se diverte muito, gosta demais. E também através das músicas, nós temos muitas músicas que mencionam o nome da criança, né, e a música sempre encanta a criança. Então a gente utiliza desse recurso também para dar a ela essa oportunidade de familiarizar-se com o seu nome ou até mesmo com o nome de outras pessoas que ela conheça. E também histórias. Por que não? Aquelas historinhas que nós iremos contar para a criança, por que então inseri-la? Nós podemos ter essa oportunidade de inserir o seu nome dentro de uma historinha ali que você vai contar, de forma que a criança também entre naquele contexto da história e vá aos pouquinhos também se familiarizando e identificando o seu nome. Aqui no segundo objetivo previsto na BNCC, nós temos demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. Como que a gente vai demonstrar esse interesse, né? Com Da maneira que a gente também proporciona isso para a criança. Então, sempre que possível, proporcione momentos em que você vai ler aí para a criança um poema ou vai cantar uma música. Cantar uma música, eu acredito que muitos já estão familiarizados com essa situação. A gente acaba cantando mesmo para os bebezinhos. Mas poema, nem todos entendem a importância disso, né? Então, assim, ele é muito importante porque a criança, pouco a pouco, vai adquirindo um repertório de palavras. O contexto que você envolve aquele poema também é muito importante para que haja esse interesse por parte da criança. E o que eu propus aqui, né? Propus a poesia As Borboletas de Vinícius de Moraes. Depois vocês dão uma olhadinha, é uma poesia muito bonita, eu acho muito lúdica também. E como que eu coloquei aqui para a gente trabalhar? Como seria isso? Em momentos aleatórios de convivência com o bebê, recite a poesia citada, fazendo borboletas com as mãos. A recitação também pode ser feita através de melodias, como se fosse música, né? Por que não inventar aí uma melodia e então recitar essa poesia para a criança? Coloquei aqui do lado, né, a melodia que encanta. Melodia, como a gente acabou de falar aqui sobre a música, que tem um poder especial aí com as crianças. Então, você mesma, professor, você mãe, pai, você pode inventar uma melodia a partir então daquela poesia, de forma que eh, tenha um efeito mais produtivo, chame mais a atenção dessa criança. Aqui também eu coloquei memória e repertório de palavras. Quando você vai dia a dia recitando a mesma poesia ou as mesmas poesias, as mesmas músicas, a criança vai então selecionando algumas palavras, mesmo que ela seja tão pequena e não esteja verbalizando ainda oralmente, mas como ela escuta, olha só, escuta um elemento aí desse campo de experiência. Ela vai escutando no dia a dia, então quando ela começar a verbalizar, ela já tem lá, guardadinha na memória dela, um repertório de palavras que ela então vai utilizando para se expressar. Então, aí eu coloquei, ó, uma rotina, um ritual. Poxa, porque um ritual aqui, por exemplo, se você recita essa poesia ou canta uma musiquinha antes de dormir, a mesma musiquinha. Então, a criança, aos pouquinhos, vai se acostumando com aquilo e ela gosta também, ela se organiza dentro de um tempo, né? Ela sabe que toda vez que a mamãe cantar aquela música ou a professora cantar aquela música, vai acontecer alguma coisa em seguida. E essa situação é bem tranquilizante para a criança, ela age de uma forma que acalme muitas vezes. Então se torna aí um momento mágico, com esse ritual ou até mesmo essa rotina que você cria a partir desse elemento especial que você tem aí. Um
outro objetivo que nós temos aqui é demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto leitor, modo de segurar o portador e de virar as páginas. Na época que eu coloquei essa ideia lá no meu Instagram, eu coloquei que imprima o livro Sinto Saudades. Foi um livrinho, uma historinha simples que eu escrevi na época que a gente está vivendo ainda, que é a época de quarentena, né? Pensando ali nas minhas crianças. Ok, então, de que forma que eu vou apresentar isso para um bebê? Então, aqui eu coloquei, mostrar a criança, convide a ficar pertinho para poder ouvir a história, né? É uma leitura bem simples e atrativa para os bebês. Uma sugestão muito importante, porque é importante que a criança pegue esse livro, principalmente essa faixa etária, eles estão na fase da exploração. Então, à medida que eles pegam alguma coisa, como por exemplo o livro, a sua maneira de aprender torna-se muito mais significativa. Então, para que a criança possa manusear esse livro, e a gente sabe que a tendência deles é pôr na boca, né? Então, como que a gente vai eh, cuidar desse livro, digamos assim, para que a gente ofereça para a criança com segurança para ela também. Então, plastificar o livro e arredondar, né, as pontas, procurar arredondar, porque a criança ainda não tem muito controle dos seus movimentos, né? Se você deixar pontudinha essa página, pode ser então que machuque a criança. Então, é importante arredondar para que a criança possa manusear. Aqui eu coloquei umas observações importantes, tá, pessoal? Olha, o interesse tem que partir do leitor. Então, você que é mãe, professora, pai, professor, né? Você que tem aí a criança na sua responsabilidade e quer desenvolver nela essa questão da leitura, essa importância, é importante que você também tenha o interesse, porque você é uma referência para essa criança. E ao contar uma história a partir de um livro, por exemplo, ou até mesmo sem o livro, esse entusiasmo precisa vir de você, tá? De forma que não seja um momento apático e a criança vá perceber aquilo como um momento chato, no que não há interesse nenhum. Então, é necessário, importantíssimo, que esse interesse já parta de você, que não seja nada obrigatório, né? Então, o cuidado para que esses livros sejam manuseados. Então, é importante, pessoal. Aqui eu sugeri um livro meu, que são PDFs que eu concedo às pessoas, né, gratuitamente lá no meu site. Então, aqui eu dei um recurso que fosse mais rápido aí para quem não tinha no momento, mas nós temos aí os livros de plástico, de pano, que são excelentes recursos para que a criança então passe a manusear esse livro e adquirir esse hábito da leitura já desde cedo, ok? Então procurem por esses recursos. Ah, poxa, não tenho dinheiro no momento, para mim não dá. Ok, uma sugestão que eu dou também é você mesmo fazer livros com páginas de papelão, tá? Fiz muitas vezes isso no meu trabalho, fazia livros com desenhos e então eu utilizava ali como apoio o próprio papelão, para que a criança então tivesse condições de manuseá-lo. Eu passava um plástico por cima, um plástico aderente por cima, ok? Furava e então eu juntava essas folhas de papelão com barbante. E aí se tornava um livro para que as crianças pudessem manusear. As histórias, é interessante que as histórias para essa faixa etária sejam curtas e simples. Puxa, mas tem muita história aí que eu achei que as crianças não tiveram interesse porque são longas. Você pode adaptar essa história, né? É importante o seu olhar enquanto adulto para essa criança.
E aí você vai fazendo tentativas. Você pode adaptar essa história e aos pouquinhos, então, ir contando essa história, de forma mais completa, ok? À medida que o interesse da criança, o tempo de interesse dessa criança vai aumentando. E hoje, por último aqui, deixei esse objetivo previsto, que é reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os a pedido do adulto leitor. O que eu sugeri? Após contar uma história, utilizando um livro com ilustrações, interaja com a criança pedindo para que ela aponte para os respectivos personagens. Uma sugestão: no final da história, volte às páginas e incentive o bebê a dar tchau para cada personagem que aparecer. Bebê, quando passa a dar tchau, pronto, dá tchau para todo mundo, né? Até para a mãe. Então, utilize dessa, desse estímulo que a criança tem de dar tchau, mandar beijo, né? Utilize isso, então, depois que você contar uma historinha. Contou a história do sapo ali? Repasse toda a história. Olha o sapo, vamos dar tchau pro sapo? Tchau, sapo. Aí virou a página, tem um outro bicho lá, tem o cavalo. Olha o cavalo, vamos dar tchau pro cavalo? Tchau, cavalo. E eles adoram esse momento, tá? É importante, pessoal, que vocês sempre prestem muita atenção a isso. A sua interação com a criança é um elemento fundamental para que ela se sinta motivada a participar desses momentos de leitura. Outra forma também da criança reconhecer esses elementos das histórias, né, ou até mesmo os personagens, é você fazer fantoches ou os dedoches com esses personagens para interação. Você pode, quem tem o dom aí de utilizar tecidos, pode fazer, ou você pode simplesmente fazer o desenho à mão e transformar num dedoche. Criança pequenininha adora dedoche. Tá? E o dedoche é legal que você tem essa possibilidade de movimentar ali o dedo, chegar mais pertinho da criança, conversar com ela e tudo mais. Então, é mais um elemento aí que eu tenho apontado para vocês, né? Mais um recurso que vai ajudar então nessa formação da criança, do bebê. Ok, pessoal? Lembrando que eu estou apresentando para vocês dicas de acordo com cada objetivo, tá? Mas na hora da gente fazer o nosso planejamento, é importante que a gente tenha consciência de que há uma experiência e nessa experiência existem campos de experiência, ok? Então não é só um campo de experiência que ela abrange, muitas vezes ela pode abranger outros campos de experiência com outros objetivos, tá? E aí, no próximo vídeo, então, eu irei continuar com essas dicas de experiências práticas para o campo de experiência que a gente tem falado aqui. Escuta, fala, pensamento e imaginação. E por hoje é só. Então, se você gostou desse vídeo, não deu ainda a sua curtidinha aí para mim, por favor, já dá a sua curtida aí e se inscreva nesse canal para que você possa acompanhar os demais vídeos da série e todos os livros que eu tenho colocado aí, tenho postado no canal, e como forma de interação com vocês, adultos, sendo professores, sendo mães, pais, família em geral, você que se sente responsável de alguma forma, seja como profissão, seja aí como um parentesco ou uma amizade, enfim, você que se sente responsável pela educação dessas crianças, eu dou a dica aí de seguir esse canal no YouTube para que então você tenha todas as ideias, formações necessárias para ajudar aí nessa formação. Um grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau!